Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falar de Shakespeare. Eu li Como se Fôssemos Vilões para um vídeo que eu quero fazer sobre Dark Academia. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois desse aqui, mas enfim. Vocês sabem como funciona, né? O que tiver saído eu ponho aqui, eu linko aí para vocês. Mas eu tô aí investigando Dark Academia. Eu li Como se Fôssemos Vilões, que é um livro muito inspirado nas peças de Shakespeare. E me deu vontade real de ler uma peça de Shakespeare original. E aí, só aí eu vou dizer que eu já acho que é um saldo positivo do livro e da minha investigação em Dark Academia, porque aí eu peguei Macbeth para ler. Se eu não me engano, é o lançamento mais recente da coleção Pinguim e Companhia das peças de Shakespeare. E Macbeth também é a peça mais curta do autor. Então, no final do ano passado, eu comentei que sobre das minhas leituras favoritas do ano, eu comentei que eu meço o quanto eu gostei de um livro, em grande parte, considerando o impacto que ele teve em mim. Então, essa coisa de eu não querer sair daquela história, né, daquele mundo que foi criado. E eu simplesmente não conseguia sair de Macbeth. Eu, eu li a peça, aí virou esse Livros em Conversa, com outros 2 livros inspirados em Macbeth. Eu assisti 3 filmes, eu assisti a gravação de uma peça e eu assisti a gravação de uma ópera. Eu acho que eu passei umas 2 ou 3 semanas só pensando em Macbeth, basicamente. Para vocês terem uma ideia, eu precisava terminar um livro específico, porque eu ia gravar um vídeo com o Caio, e a gente atrasou a gravação, porque eu não conseguia ler mais nada. Eu tô curada agora, eu acho, mas com esse vídeo, eu espero que talvez eu deixe aí uma sementinha minúscula, para que talvez você também queira conhecer Macbeth, se ainda não conhece. Lembrando que eu vou falar do livro aqui e deve ter um ou outro spoiler, mas assim, o livro tem 500 anos, tá? Então Macbeth, de Shakespeare, começa com 3 bruxas que encontram Macbeth e Banquo, que acabaram de retornar da guerra contra os noruegueses. Né? Eles são escoceses. Então, a Escócia e a Noruega estão em guerra. O Macbeth e o Banquo estão lutando pela Escócia. E no caminho de volta eles encontram essas 3 bruxas. O Macbeth é Tano, que eu já vi equivalente a barão ou duque. Eu não sei muito bem. Eu não entendo muito essa hierarquia completamente arbitrária da monarquia, mas enfim. Ele é Tano, vamos manter o original, Tano de Glamis. Então, enquanto eles voltam para casa, eles dão de cara com essas 3 bruxas e uma chama Macbeth de Tano de Glamis, que é o que ele é. A outra chama ele de Tano de Caldor e depois chamam ele de rei. E para Banquo, elas dizem que ele será pai de uma linhagem de reis, ainda que ele mesmo nunca seja rei. Eles acham a coisa toda meio balela, né? Porque o Tano de Caldor ainda vive. Mas aí entra um outro Tano e diz que o atual Tano de Caldor vai ser executado, porque ele foi pego conspirando com a Noruega e o título vai passar para Macbeth por conta da sua bravura na guerra. Então agora ele é oficialmente o Tano de Glamis e o Tano de Caldor. E aí a gente tem a sementinha da discórdia. Porque se as bruxas acertaram sobre isso, será que ele vai ser rei também? Ele manda uma carta para a esposa, chamada aqui só de Lady Macbeth, e aí ele conta todo esse encontro com as bruxas e que as coisas parecem acontecer conforme elas falaram. A Lady Macbeth, então, arquiteta um plano, porque ela sabe que o marido tem ambição, mas ele não tem a malícia para fazer o que tem que ser feito. Porque ele quer ser rei. Só que só tem um jeito de você virar rei, que é remover o rei que tá lá. Eles arquitetam um plano para matar o rei, levam esse plano a cabo quando o rei visita a casa do Macbeth e matam o rei. Os filhos dele fogem, porque eles sabem que quanto mais familiar o sangue, mais sanguinário é. Que eu acho que é uma das frases mais incríveis da literatura, porque Shakespeare realmente inventou a literatura, não é verdade? Só que como eles fogem, surge o boato de que foi eles que mataram o pai. O que pra Macbeth é muito bom, se não fosse uma ponta solta nisso tudo. O Banquo, que também ouviu a profecia e sabe dos motivos de Macbeth, então, para possivelmente ter matado o rei. E não só isso, né? Se a gente está acreditando nas bruxas e Banquo seria pai de uma linhagem de reis,
Então o filho do banco vai dar o golpe, também é um golpe dentro do golpe? O que está acontecendo? Então não dá para correr o risco. Então o banco e o filho também precisam morrer. E o Macbeth chama então assassinos e manda eles atrás dos dois. E eles conseguem matar o banco, mas o filho foge. Matar o rei e matar banco parece causar em Macbeth uma reação visceral, assim. Ele começa a enxergar o fantasma de banco que pelo castelo discute com ele em público. E a Lady Macbeth finge que é um surto temporário e tenta ajudar o marido a superar as mortes, porque como ela diz, né? Precisa ter malícia. Você faz as coisas, você precisa bancar as coisas que você faz. Só que ela própria começa a ter acessos de sonambulismo em que ela fala coisas aleatórias e parece tentar limpar as mãos, que nunca ficam limpas de sangue. Então ela vê as mãos sempre ensanguentadas. Então o regicídio e toda a sua manutenção viram um espinho que começa a envenenar os dois. Para ler Shakespeare, eu recomendo demais essas edições da Penguin Companhia, porque elas trazem textos de apoio muito bons, tá? O Macbeth, por exemplo, tem uma introdução de 50 páginas de uma professora especializada em Shakespeare na Inglaterra, que contextualiza o texto politicamente e ainda esclarece algumas possíveis inspirações históricas do autor para a peça. E como não poderia deixar de ser, existem diversas adaptações de Macbeth. Eu assisti o filme de 2015, dirigido pelo Justin Kurzel, que tem o Michael Fassbender como Macbeth e a Marion Cotillard como Lady Macbeth. E esse hoje é fácil de achar no Método Dá Seus Pulos. Visualmente, um espetáculo belíssimo, dá uma ênfase grande à guerra, com uma coisa meio coração valente, e adapta um pouco mais o texto, mas é um bom filme. E eu assisti também a adaptação de 2021, que tem o Denzel Washington como Macbeth e a Frances McDormand como Lady Macbeth. E é dirigido pelo Joel Coen, no primeiro filme dele sem o irmão Ethan, que tá na Apple TV. Essa é uma versão mais conceitual, mais fiel ao texto original, preto e branco, e atuações belíssimas, com um elenco do caramba, assim, um elenco fudido. Os dois filmes dão um peso considerável para crianças na história, porque é importante reforçar que Macbeth não tinha filhos. Então, a decisão dele de usurpar o trono é vazia, porque ele não tem herdeiros. Ele não vai criar uma linhagem de reis. Ele quer ser rei e pronto. E para isso, para manter esse poder, ele assassina, inclusive, crianças. Tem uma versão também de 2024 com Ralph Fiennes, que eu não achei nem nos métodos DSP. E aí eu assisti também uma peça com David Tennant, que é escocês, de 2025, que tá gravada e dá pra assistir a gravação. Foquei nessas adaptações mais recentes, mas tem muita coisa mais antiga que dá pra assistir também, e aí aos poucos eu vou dando conta disso. Eu vi que o Teatro Municipal de São Paulo encenou Macbeth, de Verdi, na temporada de óperas de 2025, mas eu não consegui ingresso, porque já estava tudo esgotado. Então eu assisti no YouTube uma adaptação italiana. Eu vou deixar o link se vocês tiverem interesse. Assim, é um espetáculo maravilhoso. Eu não consigo imaginar como deve ser assistir ao vivo. Um dia eu vou conseguir, porque é lindo demais. Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre a Ilha do Dr. Monroe, do H.G. Wells, e a filha do Dr. Monroe, da Silvia Moreno Garcia, que reconta a história do ponto de vista da filha dele, que vê as atrocidades do pai. Então essa é a ideia para esse Livros em Conversa, né? A ideia dessa série, vamos pôr entre aspas. Mas para Macbeth, eu trouxe dois livros que se inspiraram na obra original. Ambos com foco em Lady Macbeth. Porque eu vou ser sincera, ela é doida, mas ela é rainha, não é mesmo? Ela virou um arquétipo de mulher ardilosa, de uma mulher ambiciosa, que faz tudo pelo poder. Ela era o demôniozinho, assim, no ombro do Macbeth. Enquanto ele falava, vai, será que eu vou ser rei? Aí ela vem aqui, vai lá, mata o rei, vira rei você, sabe? Então ela virou uma personagem muito emblemática na literatura. A autora brasileira Nara Vidal mora na Inglaterra, estuda Shakespeare, ou estudou Shakespeare, e ela publicou Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare, pela Relicário, em 2023, e tem um capítulo dedicado a Lady Macbeth, em que ela reforça esse papel de vilã, que diz o seguinte: a estratégia de Lady Macbeth faz dela a personagem mais inteligente e articulada da peça. Ela investe cada passo que dá na tentativa de convencer o marido do seu plano, fazendo uso unicamente da palavra como instrumento de persuasão. Na virada do monólogo,
em que ela pondera sobre a natureza boa do marido, ela se transforma numa das grandes vilãs da literatura, através de um de seus solilóquios mais conhecidos. Convencida de seu plano, pede às forças maléficas que fiquem ao seu lado e que deem a ela meios para secá-la de qualquer bondade, a fim de atingir seu objetivo. Nesse espírito, eu li também Lady Macbeth, do distrito de Minsk. Minsk? Não sei como falar. Mas é do russo Nikolai Leskov. O livro foi publicado em 1865 na revista que era editada pelo Dostoiévski. E aqui a gente conhece a Katerina Lvovna, que tem 24 anos e é casada, não por escolha, com um comerciante que tem o dobro da sua idade. Então a Katerina está no 5º ano de casamento e ainda não teve filhos. Então isso começa a levantar umas repreensões da cidade, porque dizem que ela arruinou o destino de um homem. Porque ela casou com ele, mas ela não pode ter filhos. Né? Esse homem velho, decrépito, horroroso. Mas o problema é que ela não pode ter filhos. Então ela arruinou esse casamento. Então na página 2 do livro você já tá puto com todo mundo. Né? Ela vive com esse marido e o sogro. Numa casa, mas ela é muito sozinha. Porque a vida dela é um tédio angustiante. Então, um dia, quando o marido tá longe, cuidando dos negócios, junto com o sogro, ela segue entediada, mas ela decide dar uma volta na propriedade e ela conhece o Sergei, que é um belo jovem que trabalha ali. E aí não demora muito. Ela e o Sergei desenvolvem um relacionamento que um dia o sogro descobre e a casa cai. Então, ele dá uma surra e prende o Sergei e quer chamar a polícia. E a Katerina pede que ele liberte o Sergei, mas ele diz que quando o marido dela chegar, ela também vai tomar uma surra. E ela vai ter que aprender a ser a esposa recatada e do lar que ela deve ser. Aí acontece um negócio meio doido, assim. O sogro come os cogumelos e passa mal e morre. Parece que ele morreu da mesma forma que os ratos morrem nos celeiros, quando a Katerina envenenava os ratos. Mas não tem, né? Não tem como fazer um teste, não tem como saber. Então, enfim, é muito triste. Ela enterra o sogro. E sem o sogro, o Leskov diz que ela deu plena expansão ao seu gênio. Agora se mostrava uma mulher de pulso, e aí não se podia adivinhar o que tinha em mente. Enchia-se de altivez, determinando tudo pela casa fora. Ou seja, ela se tornou a senhora da casa, real, com a morte do sogro. Agora, alguma coisa parece que se encaixou nela quando ele morre. Então, tal a Lady Macbeth original, né, de Shakespeare, o assassinato do familiar traz uma nova oportunidade para ela. Ela vira a rainha, entre aspas, da casa. Mas é claro que o marido um dia ia retornar, não é mesmo? E parece que, de alguma forma, ele já sabia das atividades extraconjugais dela. Só que ela não tem mais paciência de fingir com ele. Ela tá com o saco cheio, entendeu? Então, com a ajuda do Sergei, mas principalmente, e isso é uma coisa que o Leskov reforça, principalmente sozinha, ela mata o marido. Então, ela quer que o Sergei assuma o comércio e assuma os negócios do marido e ela vai ajudá-lo a fazer isso. Como nada nunca é simples, surge um primo distante, bem jovem, que acho que ele tinha 9, 10 anos, que parece o sogro dela vinha roubando. Então, agora esse jovem diz que ele tem direito, ele tá junto com uma preceptora, que ele tem direito aos ganhos comerciais da família. E o Sergei fica muito chateado, né? Porque, pô, agora eles vão ter que dividir o dinheiro, vão ter que dividir as riquezas. Então ela toma a decisão de lidar com essa criança também. Então aqui a gente tem uma mulher que se torna mais ela mesma à medida que ela toma a vida de outras pessoas sob seu domínio. Então ela acredita que faz tudo por amor. Ela tem isso na cabeça. Mas tem também aqui uma mulher que quer ser algo diferente do que ela foi a vida inteira, né? Ainda que custe tudo. O Paulo Bezerra é o tradutor da edição da editora 34. Ele comenta no pós-fácil sobre colocar essa personagem shakespeariana na atmosfera russa. Se a lei de Shakespeare se quebra, se degenera na loucura, a lei de russa age como se não existissem entraves de nenhuma ordem à execução de seus atos. Nisto reside a singularidade nacional russa na recriação do tema shakespeariano. Eu falei das adaptações de Macbeth e tem uma desse livro também,
dirigido por William Oldroyd. Eles adaptaram o texto para um vilarejo britânico, e a Katerina é a Catherine, e o Sergei é a Sebastian. E o filme é de 2016, com a Florence Pugh no papel principal. É uma adaptação bem boa, ainda que corte um pedaço considerável do final do livro. Principalmente em como a Lady Macbeth do Leskov lida com as ramificações dos seus crimes, o que por si só também concorda linha a linha com o que o Bezerra fala no pós-fácil do livro. No filme, colocaram uma certa alma britânica na Lady Macbeth. Ela não tem dignidade nenhuma, né? E ela enterra todo mundo para se salvar. Ainda que isso signifique terminar sozinha. A Lady Macbeth do Leskov, porém, assume seus crimes e enfrenta a punição. E é uma diferença bem curiosa entre as duas. Mas gostei do filme e gostei muito do livro também. E por fim, para esse vídeo, eu também quero falar de uma outra obra inspirada em Macbeth, que chama Lady Macbeth, apenas da Ava Reid. Então aqui a gente começa com a Rosilha, que tem 17 anos e está a caminho de Glamis para casar com o futuro marido, Macbeth. A gente descobre que ela tem cabelos brancos e olhos que fazem com que homens mortais se entreguem à loucura. O pai diz que ela foi amaldiçoada por bruxas. Chegando em Glamis, ela conhece e se casa com Macbeth, e na noite de núpcias ela faz valer um costume escocês de que o marido deve conceder 3 desejos à esposa antes de consumar o casamento. Então ela pede um colar de ouro com uma pedra de rubi, porque ela percebeu que não existe mineração em Glamis, mas existe em Cawdor. Então, para conseguir o colar para ela, o Macbeth teria que invadir Cawdor. Depois disso, o Macbeth leva ela para conhecer o segredo. Né? Presas no porão do castelo estão 3 bruxas que fazem profecias sobre o futuro dele. Quando ele pede que elas contem a próxima profecia, elas o chamam de Thanos de Cawdor. Então ele vê que ali foi validado o plano de invasão dele a Cawdor. Então ele vai numa cena, volta na outra, já tendo vencido a guerra. E quando eles voltam a visitar as bruxas, aí sim elas o chamam de rei. Então o interesse e a ambição dele crescem. O segundo pedido dela é uma capa com a pele de 6 animais brancos diferentes. E no mesmo dia que ela faz esse pedido, o Macbeth informa de que o rei está vindo para uma visita. E durante a visita do rei, ela descobre que ela não é a primeira Lady Macbeth. E mais do que isso, o Macbeth, o marido dela, quer a ajuda dela para matar o rei. É uma inversão que a Reid faz aqui no começo do livro, é que a Lady Macbeth é uma jovem bem ingênua, apesar dela se achar muito ardilosa. E Macbeth aqui é um homem com o dobro da idade dela, que é ambicioso e um guerreiro muito reconhecido. Então, na obra original, a Lady Macbeth tem que reforçar ao marido diversas vezes que ele é um homem, que ele pode matar o rei, que ele deve matar o rei. E eu fiquei encavifada de por que a autora colocaria as coisas assim no começo? Por que a gente quer uma Lady Macbeth fraca, sendo que não é isso que ela é? E aí veio o meu primeiro choque e minha primeira sensação de ser imbecil, porque eu não leio sinopses, né? Mas Lady Macbeth, de Ava Reid, é um livro jovem adulto. A Lady Macbeth dela é uma adolescente que teve um casamento arranjado com um homem forte, alto e lindo. E não só isso, né? Mas o filho do rei, quando eles vêm visitar, que também teria que morrer para Macbeth virar rei, ele é lindo. E ele fala a língua dela por algum motivo, a língua mãe dela, e ela se pega encarando ele do nada, e aí eles trocam olhares, e aí a gente tem um triângulo amoroso. O pior é que ainda tem essa coisa dela se manter virgem, né, fazendo os pedidos sem pé nem cabeça, e esse tom virginal que é mantido, porque ela usa um véu o tempo todo para que os homens não se entreguem à loucura quando olhar para ela. Então, lá para a página 100, eu estava questionando a escolha de trazer esse livro para o vídeo, mas como eu sou burra e eu não li a sinopse, eu simplesmente peguei o livro para ler porque eu estava muito empolgada de ler tudo de Macbeth. Eu li tudo e eu vou contar para vocês que eu estava animada, né, para ler mais uma história inspirada em Macbeth, e eu não pensei que não seria uma história adulta. Enfim, eu terminei o livro. A Reid criou a Lady Macbeth quase como um alter ego da Rosilha.
né? Quando ela é auspiciosa e ela age como uma rainha, ela é Lady Macbeth. Quando ela é apenas uma menina songamonga, ela é Rossini, né? Uma menina songamonga apaixonada. E eu não preciso dizer qual personagem traz à tona cada alter ego, né? Então, dentro do universo da literatura jovem, não é das piores coisas que eu já li, posso dizer. Mas é uma pena você pegar uma personagem feita para quebrar moldes, escrita há 500 anos, já feita para quebrar moldes, e colocá-la de volta nos moldes como uma jovem virginal que só tenta sobreviver. Ainda que a autora jogue umas cenas em que parece que a Rossini ela está assumindo o próprio destino, mas tudo é centrado nos homens ao redor dela. Então eu esperava uma Ana Bolena, sabe? Olhou torto pra mim, vai perder a cabeça. Mas o que a gente tem aqui é uma fanfiction inspirada em Shakespeare com direito a um triângulo amoroso e um dragão. Ai, tem um dragão. Enfim. Então assim, a menos que você goste muito desse tipo de história, né, de jovem adulto com triângulo amoroso e tal, eu acho que Lady Macbeth da Ava Reid não é a melhor opção. Então é isso, um Shakespeare e duas obras inspiradas pela sua Lady Macbeth. Se vocês souberem de algum outro livro inspirado em Macbeth, adulto, tá? Adulto, pode ser não ficção também. Eu gostaria muito de ler mais análises sobre Shakespeare. Eu tenho alguns livros aqui, mas que falam principalmente do autor. Eu não sei se vocês souberem de algum outro que fala de Shakespeare, de Macbeth especificamente, podem me falar. Deixem nos comentários. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero trazer mais livros em conversa esse ano para vocês. Eu já tô programando o próximo. Como eu disse, eu só preciso ler os livros. Mas a gente se vê no próximo vídeo.